sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal Você Consciência, um espaço dedicado às novas metodologias e tecnologias digitais na educação. Sou a professora Ana Paula Leger e aqui do meu lado temos o nosso querido Tiago Salles. Juntos vamos explorar o futuro da educação com vocês. Sim, com certeza, professora Ana. É uma honra estar aqui com você, ao seu lado, e também inaugurando o Você Consciência, que vai ser um espaço que vai servir como ferramenta para a gente informar e democratizar a ciência, a educação e a tecnologia. Tiago, a gente quer conectar todo mundo com o que há de mais inovador para poder transformar as práticas pedagógicas nas escolas. Sim, e para isso, hoje a gente tem uma convidada para falar sobre o tema de quando a inovação entra em sala de aula. Quem será? Quem será? Nossa querida? Olha, professora. Querida, quem? Que olha, será que eu falo? Fala. Será que eu falo? Fala. Será que eu falo? É a Andréia Barreto. Ei, Andréia Barreto. Poxa, que se formou aqui no mestrado da Unicarioca, mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação, e ainda defendeu a sua dissertação no ano passado. Andréia, seja bem-vinda. Mas agora, professora Ana, a gente quer saber quem é a Andréia Barreto. Obrigada pelo convite, eu fico honrada. É uma universidade que me acolheu, né? Acolheu as minhas ideias um tanto ou quanto diferentes da maioria dos professores. Bom, quem é a Andréia Barreto? Eu sou professora de ciências, formada na Universidade de Santa Úrsula. Nem vou falar quando eu me formei, para não me entregar. 1991. Ótimo! 1991, já me entreguei. Eu sou professora de ciências por 21 anos, lecionei. Naquela idade de 6º ano em diante, adolescente, adoro a cidade. E hoje em dia eu faço formação de professores na 3ª Coordenadoria Regional de Educação, na Secretaria Municipal de Educação. Eu lido com os GETs, que são os Ginásios Educacionais Tecnológicos, que são os ginásios, são escolas que têm a tecnologia como viés. Sim. Olha, você falou aí sobre os GET, o Ginásio Educacional Tecnológico, mas você poderia nos explicar um pouquinho do que se trata o GET? Sim, são escolas, porque na nossa rede, quando a gente fala rede municipal do Rio de Janeiro, a gente fala de 1.550 escolas, da educação infantil até o EJA. E a gente tem 202 escolas que estão vocacionadas para tecnologia, mas isso não significa que a gente vai formar técnicos, a gente forma aluno do ensino fundamental, mas com a tecnologia. Então, cada escola dessa tem um laboratório maker, que a gente chama carinhosamente de colaboratório, no sentido de colaborar, de ajudar, de fazer junto. Esse colaboratório é um parque de diversões para criança. É difícil tirar aqueles alunos de sala de aula. Eles entram lá e tem impressora 3D, cortadora, plaquinhas de robótica, Arduino, LEDs. A primeira vez que uma criança acende o LED parece uma festa. E a gente trabalha a tecnologia junto com uma metodologia ativa, que é a metodologia de projetos. E o STEM está aí por dentro, né? Que é uma abordagem transdisciplinar. Então, ali dentro, a criança tem aula normal, com os objetivos de ciências, de matemática, de português, de história, de geografia, mas usando a tecnologia para chegar nesses objetivos. Vou fazer uma pergunta para a Andréia, porque todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo está muito curioso, porque você fez mestrado aqui na Unicarioca. Sim. Né? E aí, que inquietação que você tinha na sua vida enquanto profissional das escolas, na Secretaria Municipal de Educação, que inquietação foi essa que você trouxe para esse mestrado para desenvolver uma pesquisa interessantíssima que fala sobre inovação, né? O que será que é inovação na sala de aula, né? Quando é que a inovação chega na sala de aula? Então, fala um pouquinho sobre essa inquietação, objetivo da sua pesquisa. Quando eu entrei no mestrado, para dizer a verdade, eu não sabia o que eu ia fazer, né?
tinham várias coisas na minha cabeça, mas com certeza era a formação de professores onde eu trabalhava. Eu trabalho com tecnologia educacional desde 2010, 2009. O pessoal não é desse tempo, Nossa. no antigo Orkut. Ih, também tinha que botar no Orkut. Gente, Não quero falar a idade também, não. Trouxe lembranças. Que os alunos tinham conta no Orkut e eu fiz uma conta para entender o que era aquilo. E aí eu comecei a entender que aquilo dava educação, porque todo mundo se interessava. E aí eu comecei a remar contra a maré, porque para a maioria dos professores é muito assustador a tecnologia, eles se assustam com isso. Eu sou curiosa, eu comecei a catucar, e aí eu comecei a procurar estudar tecnologias na educação, que infelizmente no Brasil tem muito pouca gente falando disso. Eu falo que é um grupinho que a gente se encontra de vez em quando. E aí, em 2021, 2022, eu comecei a procurar um mestrado para isso, que eu já não me sentia completa ao fazer uma formação de professores só com o que eu tinha. E aí eu achei a Unicarioca, fiz a inscrição, para dizer a verdade, eu fiz a inscrição muito rapidamente e achei que eu não ia ser chamada, até que o professor André Cortelli me ligou e disse, você foi escolhida. Eu disse, oba, passei por todos os trâmites e comecei a ter aula. E aí eu comecei a pensar, bom, inovação e tecnologia tão ligadas, né? E aí minha inquietação foi toda para ali, e pensando para trás, era ali que eu estava me sentindo fora da caixa, né? Que eu sempre falei, quando entra tecnologia em sala de aula, entra inovação junto, foi daí que eu comecei a pensar na minha pesquisa. E você usou uma série de tecnologias na sua pesquisa. Que tecnologias foram essas? É que tecnologia é um termo tão amplo. Eu usei várias plataformas, né? Mas não era a plataforma que eu estava interessada. Por exemplo, eu usei o Jamboard, que hoje foi descontinuada. É verdade. Foi descontinuado o Jamboard. Mas eu usei os Lido, usei o próprio Padlet, usei uma parte gamificada, né? Usei o Quizzes, tudo para mostrar para o professor como usar a tecnologia, mas inovar junto. Era esse meu objetivo. Tanto é que eu brinco, gente, não é aprender a tecnologia. O Jamboard não existe mais. Mas o que eu posso usar no Jamboard que leva à inovação? Onde é que está a inovação? Foram essas tecnologias. Onde está a intencionalidade pedagógica. Isso. A Andréia que colocou isso na minha cabeça, sabia? Toda hora ela sempre... Falando com a Andréia, ela assim, onde é que está a intencionalidade pedagógica? Onde é que está a intencionalidade pedagógica? Foi um novo termo que surgiu aí. Pronto. Todo mundo agora fala com a de Andréia, gente. Vamos combinar, né? Sou ocupada. Mas, Tiago, você sabia que ela fez uma formação de professor? Isso. Uma formação. Além de pensar nessa questão, ela fez uma formação para o professor entender essa questão da intencionalidade pedagógica. Mas olha só, Tiago, eu queria que ela contasse uma história, porque, meu Deus do céu, quase que essas pessoas não chegaram nessa formação. Conta essa gente? história. Desafio que acontece aí. Babado forte. Não é tão cor-de-rosa assim. A primeira formação que eu dei foi presencial, que eu queria que fosse presencial. E aí foi lá no Leblon. Só que aconteceu um acidente no túnel Rebouças. Gente. E ninguém chegava. E aí eu dei uma formação para 5, 6 gatos pingados que chegaram. E chegaram atrasados, né? A gente teve que esperar, a gente teve que refazer essa formação no síncrono. E aí eu fiz. Aí fiquei meio desesperada. A professora Ana Paula era minha orientadora. Eu falei, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Sabe rádio? Aquele bichinho? Isso não vai dar certo. A vida é um azar. Aí ela dizia para mim, vai dar certo. Eu já passei por isso. Enfim, eu fiz a formação, mas no primeiro dia eu achei que não ia vingar a história. E a gente acabou fazendo, mas
tem esses percalços no caminho que a gente passa por eles. Olha, você citou aí que a professora Ana também foi sua orientadora. Foi. Mas como é que é ter a professora Ana como orientadora? Como é que é? Olha, meu Deus, que responsabilidade. Uma saia justa agora? Olha só, eu já, colocando já uma pergunta aí. Fofocas da ciência. Quero Fofoca da saber, ciência. o pessoal quer saber. O pessoal quer saber. Não, foi tranquilo. Ela realmente, assim, tinha hora que ela dizia, não é por aí, né? Eu leio isso, reescreve. Eu reescrevi várias vezes, mas a gente tem que Coisa fazer de orientador, né, coisa de gente? O orientador. orientador que não pede para reescrever não é Não é orientador. orientador. Reescreve, não tá claro. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia assim, que tal botar assim, né? Que tal escrever desse jeito? E aí, eu reescrevia, a gente trocava, mas foi super tranquilo. Eu realmente não tive problema. Não sei se é porque a gente pensa muito parecida, duas biólogas, então a gente pensa bem parecida e Tiago, a duas gente foi biólogas andando. formadas na mesma instituição. Por acaso. Por Na acaso. mesma instituição. Na mesma instituição. Nós nos formamos na Universidade de Santa Úrsula. Peraí, mas vocês já se conheciam antes? Não nos Não conhecíamos. nos conhecemos. Ué, gente, como é que foi esse encontro agora? Ela se Agora eu quero formou saber. e foi para a escola. Eu me formei e fui para a área de pesquisa. Sim. Aí ela veio agora para a área de pesquisa e eu estudando as pesquisas na escola. Então, Sim, Gente, foi por acaso. aquele desenho Super Gêmeos ativar. Foi isso aí. foram seguindo, né, por caminhos diferentes e no final com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Gente, e quando você veio aqui para o mestrado, você já sabia Sabia. que a professora Ana também tinha se formado na mesma universidade que você se Sabia, formou? que aí eu comecei a catar os currículos, né? Gente! Aí eu comecei a olhar, aí vi a Ana Paula no portfólio, disse, quem é a Ana Paula na E aí- fila do pão? Aí e eu fui assim, procurando. O que você achou quando você viu? Opa! Ela se formou na mesma universidade que eu. E agora? E agora vai ser uma maluca. Eu disse, vou juntar com ela, porque ela vai me entender, né? Aí fiquei torcendo para ela ser minha orientadora. Aí quando eu descobri, fiz uma festa em casa. Você é Ana Paula é minha orientadora. Uma festa? Vamos soltar, Fiz. vamos soltar Fiz. fogos. Meu marido nem sabia que era Ana Paula. Não, eu fiquei muito conhece. honrada também. Falei, ai, que bom que você é orientadora da Andréia. Gente! É, professora Ana, e assim, Conexões, olha. Conexões. Ela falou de como é ter você como orientadora dela. E como foi para você ter a Andréia como a sua orientanda? Foi uma das minhas melhores orientandas. Opa! Exatamente porque a característica principal da Andréia é crítica e reflexiva. A gente sempre quer ter um aluno crítico e reflexivo. A Andréia faz isso nas escolas dela, faz isso com os alunos, nas formações dos Bacana. professores, quer que o professor pense, que seja protagonista. Então, a minha orientação é sempre baseada no diálogo, no protagonismo, no debate. Né? A orientação ela é mediada, a gente mostra um caminho. E ela, como pesquisadora, porque eu estou formando ela para ser pesquisadora, então, né, dentro desse caminho eu vou dizer assim, Andréia, você concorda com a minha colocação? Você tem razão. Ou então, não, você não tem razão. Vamos fazer de outro jeito? Então, a orientação é uma orientação à base do respeito, do diálogo, da construção. Por isso que te orientar foi bom demais. Opa! Opa! Olha só, Andréia, teve algum desafio que você assim enfrentou também no momento que você estava ali realizando a sua pesquisa na dissertação? Teve. Além do número de professores ser pouco, eu achei no momento que não ia ter massa para eu poder comprovar ou não o que eu estava pensando, né? Sim. Eu também pensei, na hora de escrever, apesar de ter a Ana Paula junto, tem um momento muito solitário da gente. A gente escreve para a gente mesmo e a gente fica pensando assim, será que é isso mesmo? Aí apaga, refaz, até que eu desisti de apagar. Eu comecei a fazer um monte, isso a Ana Paula nem sabe, eu comecei a fazer um monte de Tá arquivo. sabendo dessa informação agora. Eu vou procurar esses rascunhos, hein? Revelações. Eu tenho bem uns 20 uns 20 arquivos que eu fui reescrevendo. Nossa! E aí, quando eu cheguei no ponto que eu achei, aí fui eu, tá bom, entreguei para Ana Paula. Aí ela começou, não, peraí, reescreve dali, reescreve. E aí eu comecei a reescrever. Mas é um momento solitário que eu pelo menos nunca tinha feito, né? Apesar de minha formação ter sido científica, bióloga, Sim. mas eu nunca escrevi
nunca escrevi uma dissertação, nem um artigo para a revista. E aí, na hora que a gente escreve, a gente fica pensando, tá claro para mim, mas será que o outro está entendendo? Será que eu estou sendo muito técnica e estou escrevendo uma coisa para mim, né? E aí eu começava a baixar essas dúvidas. De vez em quando eu desligava o computador e dizia, não vou conseguir escrever esse troço, desisto. Aí voltava no dia seguinte, tentava, mas foi muito solitário esse momento. Mas eu acho que a gente aprende muito mais no processo do que na hora de fazer, na hora de falar o que a gente fez, já é o ponto final, a gente já tem isso tudo na cabeça. A defesa já acabou, mas na hora do processo a gente aprende muito mais na hora dessa reescrita, eu achei assim. Agora, produção, queria ver na tela agora a capa de um e-book que a Andréia, de um e-book que a Andréia escreveu, construiu, ela fez uma série de práticas pedagógicas. Opa! Ou seja, a Andréia, gente, ela desenvolveu uma sequência didática para a formação dos professores, para que eles entendessem que não basta usar a tecnologia na sala de aula, tem que sempre existir a intencionalidade pedagógica, né? E a Andréia, né? Olha só, formação de professores do Fundamental 1 e 2, inovar é preciso, um debate sobre inovação na educação. Que lindeza de book. Gente, esse book está na plataforma Proximal, que é o nosso relicário, é o local que a gente deposita, né, todas as nossas práticas, dissertações, e-books, práticas pedagógicas, tecnologias, todas desenvolvidas, né, pela equipe. Mas, Andréia, dentro desse book tem uma série de informações e que, né, quem quiser aplicar, né, é uma atividade, são várias atividades concatenadas, por isso é uma sequência didática, né, que pode ser replicada em outras escolas, né? Você fez a prática com um grupo de professores, mas pode ser replicada em outras escolas. Mas o interessante, ao ler a sua dissertação, que você fala muito do olhar humanista e integração de novas tecnologias no ensino. Como é que você conecta? Como é que é isso, olhar humanista e tecnologia? Porque tecnologia, a gente vê, né? Tecnologia, eu estou com um tablet aqui, tecnologia, nós temos uma TV, tecnologia, né? E como é que é essa questão? A tecnologia parece uma coisa fria, mas não é. Não é. E aí? Eu sempre falo que não adianta encher uma escola, no meu caso uma escola pública, de tecnologia, e não pensar no professor, né? É o professor que vai fazer essa tecnologia funcionar na sala de aula ou não, né? Se a gente não pensar na pessoa que está mexendo nessa tecnologia, a gente não está fazendo nada, a gente só está fazendo coisa para inglês ver. Bota a tecnologia, diz, minha escola tem, sei lá, 60 notebooks dentro dela e, né, Então, pensar na pessoa que está mexendo na tecnologia traz o humano para isso, traz a pessoa para isso, né? Porque não adianta eu falar assim, não, agora você vai fazer, impor para o professor, você não se sente à vontade. Geralmente ele usa, né, para fazer mais do mesmo, que a minha pesquisa entra, quer dizer, bota lá, né, é a pergunta que eu fiz para os meus professores. Se eu boto uma apresentação bonita, eu estou inovando? Às vezes não. Você bota a apresentação e diz para o garoto, copia. Qual a diferença disso para um quadro de giz? Nenhum. Né? Só é mais bonito. Né? Então, o professor que é forçado a usar, ele vai transpor o que ele faz do mais do mesmo para lá. E quando você piscar o olho, ele não vai usar mais. A gente tem vários exemplos no município do Rio de Janeiro que acontece isso. Mas se a gente engaja o professor, diz para ele, vamos começar devagarzinho, do ponto que você sabe, e vamos crescer, ele compra o barulho da gente e ele faz. Então tem que ter a pessoa por detrás da tecnologia. Não adianta a gente desmembrar esses dois pontos. E você traz uma fala interessante, né? Que acho que se der oportunidade ao professor, ele engaja. Ele engaja. Então significa que estava faltando uma grande formação para trabalhar essas questões com eles. É isso aí. E eu acho que você foi essa pessoa certa, hein? Estou sentindo e tenho quase certeza disso, né? E outra coisa interessante, Thiago, vou contar para você. A Andréia
é a professora que trabalha metodologias ativas. E isso foi antes do mestrado, ela até falou sobre isso. Sabia disso? Metodologias ativas. Conta um pouquinho pra gente, professora Andréia. Metodologia ativa as pessoas acham que é uma novidade, não tem nada de novidade disso, né? Piaget já falava em metodologia ativa, 1900 e alguma coisa. Ele é botar um garoto como protagonista, ser ativo no seu processo de aprendizagem. Então não adianta eu dizer para ele que 2 vezes 2 é 4, se você não der para ele alguma coisa para provar, né, isso. Então ele mexer, ele catucar, ele formular a hipótese, ele testar essa hipótese, isso é uma metodologia ativa. Dá muito mais trabalho do que você simplesmente escrever no quadro e dizer copia aí e responde depois. Mas ele aprende, ele engaja. E tem vários tipos de metodologias ativas, a gente trabalha com muitos, mas uma que eu gosto é a metodologia para o projeto. Você criar uma questão para a escola inteira e essa questão ser trabalhada na escola inteira. Então, eu tenho um exemplo que é lixo. A gente tem uma escola que os moradores de rua jogam lixo na porta da escola. E aí os garotos começaram a ficar muito incomodados com aquilo, porque entope o bueiro, enche a escola inteira enche de água quando chove. E aí os meninos começaram a perguntar, como é que eu faço com esse lixo? Aí eles falaram, tem um morador de rua, é fácil, só tirar o morador de rua. Eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos devagar. Por que existe um morador de rua? Aí a gente começou a trabalhar isso. Então a gente trabalhou a produção textual, que eles tiveram que escrever. Eles mediram, pesaram quanto lixo tinha. Eles fizeram um encarte, um e-book sobre o lixo. Então, tudo isso foi trabalhado pelos alunos. Claro, o professor mediando, o professor ajudando, sim, mas nada imposto. A pergunta, a inquietação veio deles e eles responderam, né? E o projeto está rolando lá, né, com lixo, e eles estão entendendo por que aquele lixo está ali fora e como é que eles podem lidar com o lixo. Então, está trabalhando também, além da gente estar falando de inovação pedagógica, tecnológica, a gente está trabalhando o letramento tecnológico, né? Uhum. Você está trazendo uma questão bacana, que é a alfabetização e o letramento científico. Isso. Que muitas vezes fica esquecido dentro da própria escola, né? Vira aquelas aulas de ciências, muitas vezes, né? Chatas, né? Chatas, decoreba. E trabalha a aprendizagem significativa com problemas reais. Problemas reais. Eu falo assim, eu sempre brinco, Ana Paula não vai poder falar, mas você sabe qual é o ciclo de vida das briófitas? Você conhece? E acho que eu também não lembro disso, não. Mas você já ouviu falar mais do que ele. Não me lembro. Todos nós aprendemos o ciclo de vida das briófitas. Briófita é músculo, tá, gente? Todos nós aprendemos. Mas pra quê? O que isso somou? Né? Enquanto o cara decora o ciclo de vida das briófitas, a gente está discutindo se vacina é bom ou não. Então, o que a gente está fazendo com a ciência? Eu brinco que ciência tem quilômetros de distância e milímetros de profundidade. Porque a gente não discute na sala de aula. A gente não deixa o garoto formular as hipóteses dele. Para incentivar até mesmo, né? Para ter um pensamento crítico. É isso aí. Né? Então, na hora que a gente fala em letramento, a gente está falando de letramento científico, tecnológico, como usar. Agora tem a IA, né? A inteligência artificial. Tá no nosso celular. Não adianta a gente lutar contra. Então, como é que a gente usa isso para aprendizagem? Né? Como é que o garoto pode ser crítico ali? Ele só pode ser crítico se ele usar. Senão a gente não está formando um cidadão crítico. Inteligência artificial, o uso do próprio celular, né? Que é tão criticado, mas é uma ferramenta, gente. Ele é uma ferramenta. Às vezes é a única ferramenta. E não existe essa proibição do celular de forma pedagógica, e ninguém fala disso. Não. Aí é melhor dizer, não usa. Não usa. E ninguém dá formação para o professor para isso. Então, entre dizer... Mas a Andréia dá, tá? Eu dou. Intencionalidade pedagógica. Com o uso do celular. Com o uso do celular. Eu bolei com outros professores uma gincana com os alunos que era para ler o QR Code com o celular. Opa! Aí tá com um monte de criança correndo na escola, com o celular na mão. E aí passa uma criança assim por uma placa, é proibido o uso do celular, e a criança com o celular na mão. Gente, né? Mas é isso. Eu sempre fui assim, tá? Eu sempre fui contra essas proibições do nada.
tá certo, o garoto recebeu uma ligação da mãe na sala de aula. Não pode, concordo. Mas, às vezes, o celular é o único equipamento tecnológico e digital que tem dentro da escola. Por que proibir? É você fechar o garoto numa bolha, depois ele vai no mundo, tem que usar o celular. E aí, como que ele vai usar esse celular no mundo? No mundo. Pois é. Quando é que ele vai saber que não pode? Nesse momento eu não posso usar o celular, mas ali adiante eu posso. Só usando o celular. Não adianta. É como ensinar a andar de bicicleta e dizer, não usa bicicleta não, mas lê o manual. Ele nunca vai andar de bicicleta, porque ele nunca testou isso. E André, me diz uma coisa, vou perguntar para ela. Né? Você falou essa questão de usar, de ser proibido o celular. Acaba que isso muitas vezes é confortável para o próprio professor, né? Professor assim, nem preciso usar tecnologia, eu vou utilizar sempre as mesmas metodologias e as mesmas tecnologias, né, que eu sempre usei na escola. E isso muitas vezes é pelo receio. E aí? Qual é o conselho que você daria para esses professores para que eles não tenham medo das novas tecnologias? Olha para os seus alunos. O aluno, às vezes, está tocando aquela bagunça em sala de aula porque a tua aula não está interessante. Tua aula não faz sentido na cabeça dele. Ele, às vezes, até fica calado olhando para você, mas eu falo que é a casca da árvore, não tem ninguém ali dentro. Ele está olhando por educação, mas ele não está aprendendo. Olha para o teu aluno e testa um dia uma aula, nem que seja com a apresentação mesmo, aquela apresentação bonitinha, testa, vê o que eles vão achar, pergunta, e não tenha medo, porque eles sabem tanto ou mais do que você. Então é nessa troca que a gente, né? Quando eu comecei, eu não sabia ligar o computador no Data Show, quem ligava eram meus alunos, eu aprendi com eles. E aí eles se achavam... Incrível, né? Eu não sabia, né? Eu não sabia ligar aquele negócio. Aí eles se achavam o máximo. A Andréia não sabe ligar o computador. Eu sei. E aí eles começaram a ligar. E aí eu aprendi, né? É nessa troca que a gente aprende. Dá para esse menino a possibilidade. Empoderamento, né? Empoderamento e protagonismo, porque eles vão fazer. E aí você vai devagarzinho, começa devagarzinho. Não precisa ser de uma hora para outra. Uma hora você vai perceber que você está usando muito mais a tecnologia com intencionalidade pedagógica, do que você está usando o quadro. Tem uma hora que a aula tradicional faz sentido? Faz. Eu também não sou contra o tradicional, não. Mas tem uma hora que você vai ter que lançar a mão. Esses meninos estão pedindo uma aula mais diferente do que a gente está dando. Complicado mas dá para fazer. Nossa, e isso é tão bom, né? Um aprendendo com o outro. O professor aprende com o aluno e também o aluno aprende com o professor. É um ciclo de aprendizagem. Andréia, agora a gente quer saber, aqui no Você Consciência, onde a ciência encontra você, como está a Andréia após a formação no mestrado da Unicarioca, um mestrado profissional em novas tecnologias digitais na educação? Como está a Andréia? Quais conquistas você obteve? A gente quer te ouvir. Primeiro que eu quero estudar mais. Né? Eu não me sinto completa ainda. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais perguntas a cabeça a gente vê. Então, como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Né? Segundo é que o que eu fiz aqui, o e-book e a formação, eu estou aplicando com os professores da terceira CRE. Eu sou responsável por 25 JETs, 25 ginásios educacionais tecnológicos. Então, eu faço formação ou só com os coordenadores pedagógicos, ou só com os gestores da escola, os diretores. Eles têm que entender o que está acontecendo na escola dele, pedagogicamente, para poder dar ajuda a esse CP, né, esse coordenador pedagógico, e com os professores articuladores que estão dentro do colaboratório. Então, isso tudo está fazendo com que eles se mexam, que eles percebam não ter medo da tecnologia. Né? Então, a gente está fazendo isso. Eu estou sendo chamada para falar em outras universidades, por causa da minha pesquisa. Que lindeza! Eu falei na Universidade Estadual do Paraná, há pouco tempo, virtualmente, para alunos de licenciatura em Biologia. Olha! Né? E eu estou começando a perceber que faz sentido na cabeça do professor. Quando eles percebem que aquilo dá para colocar em prática,
que não é um estudo fora da realidade, porque tem estudo que é fora da realidade. A gente não consegue colocar aquilo em prática nem que a gente queira. Mas está ali dentro, que eles conseguem fazer, que a gente começa a fazer devagarzinho, eles vão e fazem. Né? Tem os resistentes? Tem os resistentes da vida que não vão mudar nunca. Mas eu estou apostando nos que querem mudar. Então, a gente fez um evento que se chama Agregando Digital, que os JETs participaram, e teve ideias fantásticas. Eles fizeram um pinball com uma placa de microbit, uma placa pequenininha de robótica, Nossa. que tinha que marcar se a medida era centímetro, metro, litro. Eles que fizeram o pinball. Estava meio tortinho, estava meio... Mas eles fizeram. Os meninos que fizeram. Menino de 8º ano, né? Eles têm 13, 14 aninhos. E eles fizeram. Então, é isso que eu quero ver na escola pública. Porque eles têm direito. O aluno da escola pública tem direito à tecnologia, tanto quanto da escola particular. Eu acho que até mais, porque eles não têm a possibilidade de ter o que os meninos da escola particular têm. Andréia, quanta aprendizagem com você. E, gente, Andréia, a gente não contou isso aqui, mas além de ser professora, pesquisadora, mestre pesquisadora né? Ela é mãe do Daniel. Mãe do Daniel. Esposa do Collier. Collier. E também, olha, fofoca, hein? Fofoca. Toda hora a Andréia posta nas redes sociais o amor dela pelo chocolate, sabia? Nunca vi uma pessoa gostar tanto de chocolate? Eu acho assim, que pode faltar água da geladeira, chocolate não. Disse, olha aí. Fofoca verdadeira. Fofoca verdadeira. Ai, gente, mas é uma paixão, né? Não. Chocolate. Olha, todas as provas do Enem, assim, que eu fiz antes de ingressar na faculdade, eu sempre levava minha barrinha de chocolate. Não podia comer chocolate. Não. É o único momento que eu fiquei sem comer chocolate foi quando eu amamentei o Daniel. Porque dava cólica nele. E fiquei 9 meses sem comer chocolate. Mas foi o único momento da minha vida. Nossa, que sofrimento pra você. E como é que você ficou? Mas foi pro Danielzinho, né? Foi pro Daniel. Foi o único momento. Pensando no bem-estar dele, né? Isso aí. Sim. Gente, então hoje nós tivemos a oportunidade, a alegria de aprender muito com a Andréia sobre a pesquisa Formação de Professores para Intencionalidade Pedagógica e Inovadora. Quando a inovação entra em sala de aula. Essa pesquisa fez parte da dissertação de mestrado da Andréia. Vou falar mesmo que eu orientei, tá? Eu e a professora Sheila Arantes. Que dissertação maravilhosa. Ela pode ser encontrada na Proximal, plataforma Proximal da Unicarioca. Tem lá o e-book com a formação. A Andréia já publicou artigo na revista Educação Pública. É um artigo belíssimo, fruto também da dissertação, está na plataforma Proximal, e quem acessar também a revista Educação Pública vai encontrar essa pesquisa da Andréia. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Andréia. Né? Foi o nosso primeiro videocast do nosso canal Você com Ciência. Para nós foi uma honra ter você aqui. A honra foi minha. Né? Que eu digo, gente, foi metão, eu falei assim, é aquela distância, né, de orientador e orientando. Não, eu faço amizades. Os meus orientandos e orientandas viram meus amigos, e hoje a Andréia é minha amiga, né? E ela está aqui como minha amiga, professora, pesquisadora, contando dela, da vida dela, da profissão dela. Isso. E da linda pesquisa que ela desenvolveu. É muito bom ver isso, que não fica apenas nessa relação do aluno e professor, mas ali pode se tornar um fruto, né, de uma amizade. Poxa, isso é muito bacana. Olha, mais uma vez, Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso primeiro episódio do Você com Ciência, onde a ciência encontra vocês, todos vocês. Gente, muito obrigado. E olha, só um recadinho aqui antes de encerrar. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Você com Ciência, porque aqui toda terça-feira, às 18 horas, vai ter episódio novo, com outros temas e também convidados especiais que a gente vai trazer aqui. Hoje a gente teve a Andréia falando sobre o tema Quando a Inovação Entra em Sala de Aula, uma conversa enriquecedora, tá bom? E os meus agradecimentos vai à nossa produção. Dá um alô aí, pessoal!
Hello! Hello! Gabriela, Sara! Uhul! E eu agradeço a todos vocês que ficaram nos acompanhando aqui até agora, nesse bate-papo incrível, nesse bate-papo científico incrível. Agradeço muito a você. E não se esqueçam também de nos seguir lá no Instagram. Eu tenho mais um recado aqui. Gente, se você quer ser igual a Andréia, Dica boa! mestre em novas tecnologias digitais na educação, olha, o edital do mestrado e agora do doutorado também está no ar, tá? A gente vai deixar aqui o link para as inscrições. Venham estudar conosco. Olha só que qualidade de formação e de pesquisa a gente teve hoje apresentada aqui. Eu, se fosse você, não perdia essa não, hein? Ainda mais depois da Andréia, que teve a sua formação aqui no mestrado. E olha só o tanto de coisa boa que ela compartilhou com a gente. Demais. Olha só. Muito bom. Então, se você quer compartilhar também das mesmas experiências da Andréia, de trazer essas inovações para a sua sala de aula, esse é o lugar certo para você fazer a sua formação aqui no mestrado e também no doutorado em novas tecnologias digitais na educação da Unicarioca. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueçam de nos seguir aqui no Você Consciência, aqui no YouTube, e também nos procure também lá no Instagram, Você Consciência. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.